Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Matplotlib com Python. E vamos continuar vendo mais possibilidades que a gente pode fazer aí de geração de visualizações do Matplotlib. A gente vai falar hoje de subplots, né? No vídeo anterior a gente introduziu essa ideia de figura, eixo, né? Como adicionar vários eixos numa mesma figura, né? E os benefícios disso, né? E hoje a gente vai ver sobre subplots, tá? E bem, o que é o subplots? O subplots é uma forma mais rápida, tá, de você gerar um grid de eixos, né? Em que você pode já gerar uma figura com vários eixos, né, e simplesmente ir alocando os gráficos nesses eixos, tá? Então, de que forma funciona? Eu chamo a variável fig, né? Chamo não, crio, né? Fig axis, tá? Que é isso aqui. É simplesmente a figura e o eixo, tá? No caso, os eixos, né? E aqui eu coloco a função plt.subplots. Aí aqui dentro, né, os primeiros parâmetros são o número de linhas e o número de colunas, tá? Então, por exemplo, digamos que eu quero um grid de 4 gráficos, né, em que eu quero 2 linhas e 2 colunas, tá? Então basta eu passar aqui o parâmetro 2 por 2, tá? E aqui, se você ver, ele gerou para mim uma figura, tá? Com 4 eixos, em que eu estou num grid 2 por 2, tá? E no caso, eu tenho esses 4 eixos aqui acessíveis para mim, tá? A gente já vai ver como é que eu acesso eles, tá? Então você pode ver que em uma única linha eu criei uma figura, criei os 4 eixos que eu desejo, tá? Eu já coloquei eles posicionados aqui para mim, tá? É diferente desse método que a gente viu no vídeo anterior, em que eu vou simplesmente crio a figura separado e vou adicionando os eixos à medida que eu vou desejando, tá? É diferente. Aqui, em uma única linha eu faço tudo, tá? É bem mais rápido. Então aqui, por exemplo, eu posso querer 4 gráficos, tá? No caso, um embaixo do outro, né? 4 por 1, né? Então, gerou 4 eixos, 4 por 1, tá? Pode ser o contrário. Eu quero uma linha e 4 colunas, né? Eu quero 4 gráficos um do lado do outro. Ele pode fazer isso para mim também. Então, aqui eu tenho total controle de que forma eu quero posicionar, tá? Isso aqui é ruim em que sentido? De, por exemplo, eu não tenho 4 gráficos, eu tenho 3 gráficos, né? E aí, tipo, nesse caso aqui é de boa, você pode colocar um 3, tá? Aqui pronto. Só que se, por exemplo, eu quiser montar um 2 por 2 aqui, por exemplo, tá? Aí aqui já fica difícil, porque eu tenho esses 3 gráficos, né? E eu não quero esse gráfico aqui. Aí fica um pouquinho complicado, tá? Aí esse método aqui, ele é um pouquinho melhor nesse sentido, né? Porque você vai adicionando à medida que você vai desejando, você tem um melhor controle de onde você quer posicionar os eixos, né? Aqui não, aqui eu obrigatoriamente coloco 4 eixos 2 por 2, tá? Se eu quiser remover isso aqui, eu já não tenho muito controle disso, tá? Já fica um pouquinho complicado. Mas vamos aqui fazer um exemplo com 4 gráficos, tá? 4 eixos, dessa forma aqui, tá? Mas se você ver, os eixos ficaram muito próximos um entre si. Por quê? Porque ele está tentando alocar os 4 eixos num tamanho que eu já tenho aqui fixo da minha figura. Para isso eu melhorar, né? Para eu poder melhorar essa visualização, basta eu adaptar o tamanho da minha figura. Então eu chamo o parâmetro figSize, tá? Que o que acontece, né? Se você ver aqui na descrição, você vai ver que tem esse asterisco, asterisco, fig, underline, kw, né? O que é isso aqui? São os parâmetros lá do plt.figure, né? Eu posso pegar qualquer daqueles parâmetros do plt.figure e adicionar aqui. Um deles era o fig size, então eu posso vir aqui, botar fig size e simplesmente colocar aqui um tamanho que eu desejo. Por exemplo, 10 por 10. Ó, pronto. Já melhorou, tá vendo? Já aumentei aqui o tamanho da figura. E aí pronto, digamos agora que eu quero posicionar esse gráfico de linhas, tá? Eu vou até copiar aqui o que a gente já fez com os eixos, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar esse ax.plot, copiar isso aqui, vou até esse finalzinho dele, Ctrl C, venho aqui Ctrl V, tá? Só que aqui o que acontece? Eu tenho que dizer qual desses 4 eixos eu quero posicionar ele. Então o que é que eu faço? Eu chamo aqui o axis, tá? E esse grid aqui a gente imagina como uma matriz, tá? Em que começa da linha 0, coluna 0, tá? Então, se eu quero, por exemplo, posicionar o gráfico aqui, eu coloco o axis, abre o colchete, né? 0, 0, tá? Dessa forma, eu estou dizendo, ó, eu estou falando do eixo na posição 0, 0, tá? E aí a gente simplesmente faz aqui o posicionamento aqui disso tudo, tá? As funções são as mesmas, tá? Tudo é eixo, tá? Só muda a forma que eu estou me referindo, tá, ao eixo. Se eu executar isso aqui, você vai ver, ó, que ele gerou justamente o gráfico aqui, ó, no primeiro eixo, né, na posição 0, 0, linha 0, coluna 0, tá vendo? É diferente daqui, porque aqui eu informo aqui no começo, ó, eu estou me referindo ao gráfico que está no index 1, tá? Como eu tenho uma linha e 2 colunas, tá?
E aí pronto, eu simplesmente não preciso fazer aquela chamada em formato de matriz, porque eu informei isso aqui no começo. Aqui não. Aqui ele já gerou todos os eixos para mim, e eu preciso aqui, na chamada, identificar qual eixo eu estou me referindo para ele entender, tá? Se eu colocar, por exemplo, 01, que seria a linha 0, coluna 1, que seria justamente esse eixo aqui, vocês já vão ver que ele vai mudar o posicionamento da minha visualização, né? Então, vou alterar aqui para todo mundo. Vou executar isso aqui. E pronto, ó, o gráfico veio para cá, tá vendo? Novamente, você pode ver que tá meio preocupante aqui, ó, porque tem um gráfico comendo o outro, né? Esse horas semanais entrou aqui nesse outro gráfico. O nome aqui do eixo Y também está sendo coberto pelo outro, né? Aí vai de você posicionar aqui, ajustar o tamanho aqui da figura, tá? Ó, pronto, aqui ó, já ficou melhor, tá vendo? Então, assim a gente consegue, né, ter um controle bacana, tá? Então, por exemplo, agora eu quero posicionar o scatterplot, né? Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar até aqui. Vou dar um enterzão aqui. E aqui, ó, ao invés de AX2, a gente chama o axis e eu informo posicionamento. Nesse caso, 0, 0, tá? E aí basta eu ir substituindo. 0, 0 assim, ó, tá vendo? Se eu executar isso aqui, vocês vão ver ó, que ele posicionou certinho aqui, tá vendo? Ó? No eixo 0, 0. Se eu pegar outra visualização aqui, vamos pegar outra visualização, pegar o histograma, vou pegar o histograma que é mais simples, pegar o histograma e vamos posicionar ela aqui, ó. Só que aqui, em vez de plt.ist, né, eu vou chamar o axis e eu vou dizer em qual local eu quero posicionar ele. Nesse caso, eu quero nesse aqui, que é a linha 1, coluna 0, né? Então, eu vou colocar aqui, linha 1, coluna 0, tá? O histograma vai ser posicionado aqui. Chamo o plt.legend, tá? E aqui eu posiciono ele. Agora, para esse quarto eixo, deixa eu ver qual visualização eu vou pegar. Vou pegar esse gráfico de barras aqui. Vou pegar esse gráfico de barras, copiar aqui, Ctrl C. Vamos colocar aqui Ctrl V. Tirar esse ponto e vírgula aqui no final. Em vez de plt.bar, a gente chama o axis 1, tá? Ponto bar. E aí a gente só replica aqui. Novamente. Onde tem title, a gente vai botar set title. Onde tem ylabel, a gente vai colocar set ylabel. E onde tem xlabel, a gente coloca set xlabel. E aqui no xticks, que nem o outro caso, tá? A gente tem que chamar o set xticks, tá? Colocar o x aqui para posicionar, tá? E aqui a gente bota o x, set xtick labels, que é justamente para eu dizer o que eu quero colocar nessas posições, tá? No x, né? Com que rotação. Boto para executar isso aqui. E pronto, ó, tá aqui. Então, gente, bem legal, né? Isso, a gente consegue aí, ó, gerar várias visualizações, né? Aqui ficou um pouco colado o título. Deixa eu ajustar aqui o tamanho de novo. Vamos botar uma altura maior aqui, botar 15 e 20. Pronto aí, ó. Perfeito, né? Você pode ver aí que agora a gente tem bem mais customizações aí para brincar, né? Você pode gerar vários gráficos dentro de uma mesma figura, né? Isso é bem interessante, tá? Então é isso, pessoal, pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Para agregar aí em como você pode colocar ainda mais visualizações aí para agregar em seus trabalhos e seus relatórios, tá? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.